Alô você, como é bom estarmos juntos aqui na sua escola de heróis. Como você está? Você está estudando? Está mais firme, mais forte, confiante, acreditando no seu potencial, na sua estratégia, se dedicando ao máximo para atingir o seu objetivo? Se tornar o herói que você nasceu para ser, se tornar o bombeiro que você nasceu para ser, ajudando a sociedade. A sua confiança faz toda a diferença, você acreditar em você, estudar ao máximo, aproveitar esses momentos que você está em casa, extrair o máximo de cada videoaula. Eu acredito em você. Siga em frente, siga os seus sonhos. Mais uma videoaula. Hoje de história geral, mas precisamente na Idade Moderna. Vamos ver aquilo que ficou conhecido como o Antigo Regime. Então organize da melhor maneira possível, raciocine em cima de cada tópico que iremos trabalhar. Características do Antigo Regime. Poder político centralizado nas mãos do rei. Então tem um poder político centralizado. O Antigo Regime vai fortalecer aquilo que foi conhecido como monarquias nacionais, as monarquias nacionais. Portugal, Espanha, França, Inglaterra. A tendência vai ser de vida urbana, com atividade comercial. E destaque para a utilização da moeda e para a presença da burguesia. Eu falei para vocês um dos segredos mais importantes para que você desenvolva com a maior velocidade. Não basta só você estudar o fato. Então, por exemplo, nós temos um fato histórico, o Antigo Regime. Mas é importante que você entenda o que foi, o que é e quais as consequências. Em outras palavras, o antes, o durante e o depois. É assim que o examinador ele explora o máximo possível desse fato histórico. Então, antes do Antigo Regime, o que era? Era o feudalismo. Era o feudalismo lá na Idade Média. E o feudalismo possuía Estado descentralizado, com tendência de vida rural. Não comercial e amonetário, com destaque para nobreza. Então, consequentemente, na hora de uma prova, pode pedir para estabelecer semelhanças e diferenças. Principalmente as diferenças. Então, você tem que entender o antes, o durante e o após, que são as consequências. Quanto mais rápido você perceber isso, quanto mais rápido você entender isso, mais você vai conseguir aprender história com maior velocidade. Então agora nós temos uma centralização política e uma necessidade de fortalecer as monarquias nacionais. Por isso vai ter uma nova política econômica. Então a política econômica adotada vai ser o mercantilismo. As práticas mercantilistas, que é uma política econômica intervencionista, e essa palavra tem que estar na sua cabeça. Uma política econômica intervencionista, que defende um Estado forte para fortalecer as monarquias nacionais. Características do mercantilismo, que cai muito característica. Tem o metalismo, a balança comercial favorável, o protecionismo e o pacto colonial. Quando a gente fala de metalismo, a gente fala de Portugal. Na Espanha é chamado de bulionismo. Então nós temos o metalismo e temos o bulionismo, que é na Espanha. De acordo com este, uma nação era considerada rica dependendo da quantidade de ouro e prata nos cofres do Estado. Uma nação será considerada rica dependendo da quantidade de ouro e prata nos cofres do Estado.
Você que é um aluno inteligente, você vai perceber. O que os portugueses vieram fazer aqui no Brasil? Buscar metais preciosos. Por que precisavam de metais preciosos? Para serem considerados uma nação rica. Segundo qual princípio? Metalismo. De qual política econômica? Do mercantilismo. Mas não basta só ter ouro e prata, tem que manter. Para manter, a balança comercial tem que estar favorável. Para manter, tem que ter o protecionismo, a proteção do mercado interno através das barreiras alfandegárias. E o pacto colonial. De acordo com o pacto colonial, a colônia só poderia comercializar com a metrópole. Então entenda que é uma nova organização política e uma nova organização econômica. E para que tudo isso possa dar certo, ocorre a expansão marítima. Dois países se destacaram na expansão marítima: Portugal e Espanha. E o que motiva? Agora as trocas comerciais, elas têm que ser via marítima. Água e não terra. Não somente terra. Mas quais eram os obstáculos no transporte naquela época via terrestre? O principal meio de transporte era a carroça. Então você já verificou mentalmente. Em pequena quantidade e lento. Corria as estradas na época danificadas, de difícil acesso, poderia ter assalto com maior facilidade, então, consequentemente, tinha que se desenvolver uma nova forma de transportar em maior quantidade, de forma mais rápida, interligando os centros comerciais. Eu tenho o caminho terrestre, mas também existe o caminho marítimo. Daí a necessidade de se lançar ao mar. Solucionar um problema da atividade econômica. O transporte. Importantíssimo que você aprenda a raciocinar sobre aquilo que você está estudando. Qual foi o país pioneiro na expansão marítima? Portugal. Por que Portugal? Porque Portugal reunia as condições necessárias. Olha as perguntas. Por que Portugal reunia as condições necessárias? Quais que eram essas condições? Portugal já tinha se centralizado politicamente. E o rei estava ligado aos interesses da burguesia devido à Revolução de Aviso. Portugal estava em uma posição geográfica privilegiada para se lançar ao mar. Privilegiado. Ocorre os estudos náuticos através da escola de Sagres. Não é simplesmente se jogar ao mar. Tem que construir mapas. Tem que saber se localizar. Tem que utilizar todos os instrumentos adequados para não se perder. E a construção da própria embarcação. Tudo isso, esse conhecimento foi reunido naquilo que passou para a história como escola de Sagres. Escola de Sagres. Você acha que construir embarcação naquela época é algo caro ou barato? Capital privado ou estatal? Por isso que o Estado tem que estar centralizado. Você acha que só teve um único tipo de embarcações? Você tinha as caravelas, a nau e o galeão. As caravelas menores, mais rápidas, excelentes para vencer grandes distâncias, versátil, com a boa mobilidade, veloz. Só que tem um probleminha. Não conseguia transportar uma grande quantidade de carga. Então, consequentemente, foram criadas a nau. Essa transportava uma quantidade de carga
maior. Mas ela era mais lenta e correria o risco de ser atacada. Para solucionar esse problema, construíram os galeões, mais robustos, armados, reforçados. Importantíssimo para defender através do sistema de comboio. Então perceba que o processo de evolução, o examinador ele pode fazer uma questão baseada nas embarcações, nas dificuldades em se lançar ao mar. Quando você estuda e aprende a entender aquilo que você está estudando, você mesmo consegue analisar a forma com que ele pode fazer as perguntas. Importantíssimo. A escola de Sagres. Outro aspecto importante, a ausência de guerras. Por que Inglaterra e França ficaram para trás na expansão marítima? Porque estava em guerra, a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos. Principais conquistas aí da expansão marítima. 1415, tomada de Ceuta, no norte da África, deu início à expansão marítima. De 1418 a 1432, tomada das ilhas de Açores. Os portugueses introduziram as capitanias hereditárias. Em 1492, a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Só que Colombo acreditava que estava chegando nas Índias. Foi Américo Vespúcio que percebeu que era um novo continente. Daí o nome, América. América. Muito importante. 1493, Portugal e Espanha começam a dividir as terras descobertas e por descobrir entre elas. Ocorre a assinatura da Bula Intercoetera, que dividia as terras descobertas e por descobrir 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde para Portugal. Portugal não aceita. Um ano depois, 1493, 1494, ocorre o Tratado de Tordesilhas, que vai dividir as terras descobertas e por descobrir entre Portugal e Espanha, só que 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Vai dar umas terras que mais tarde recebe o nome de Brasil. Perceba que juridicamente as terras já estão sendo divididas. 1498, a tomada de Calicut, na Índia, por Vasco da Gama. Chega à Índia. Em 1500, Cabral chega ao Brasil. Entenda que a partir do momento que tem a expansão marítima, tem consequências. Os europeus vão ter contato com novos povos, o qual, aqui na América, foram chamados de índios. Índios. Você pode encontrar também a palavra ameríndio, ou povos pré-colombianos. E esses povos são divididos em povos seminômades, que viviam em tribos, viviam da caça, da pesca, coletas de frutos e raízes, por exemplo, Tupi-Guarani, Tupi-Nambás. E povos já sedentários, que viviam em grandes civilizações. Grandes civilizações, nós estamos falando em índios que viviam em cidades, maias, incas e astecas. Mas todos eles foram chamados de índios, independente de viver em tribos ou em grandes civilizações. Também vai ter consequências lá para a Europa. O renascimento urbano, o fortalecimento do urbanismo, e o renascimento cultural, para ter acesso aos novos produtos e uma nova mentalidade. Então perceba que os fatos históricos têm seus antecedentes, têm o seu desenvolvimento, o seu desenrolar e possui as suas consequências. E é assim que você tem que aprender a estudar. Eu acredito em você, cuide do seu emocional, acredite em você para você poder turbinar o seu racional. Estude o máximo possível, busque o conhecimento. É o seu futuro, o futuro dos seus familiares. Eu acredito em você. Torne-se o herói que você nasceu para ser. Minas precisa de você, Brasil precisa de você. E até a próxima videoaula. Sucesso!